O Tribunal Regional Eleitoral Paranaense volta a analisar amanhã as ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro. Ontem, o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, votou contra a perda do mandato do ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato. Para ele, não há provas de que Moro tinha a intenção de disputar a eleição no Paraná quando lançou a pré-candidatura à presidência da República pelo Podemos. As ações contra o senador foram movidas pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, e pela coligação formada por PCdoB, PV e PT, que elegeu Lula. Moro é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Ainda faltam os votos de 6 desembargadores, lembrando que a decisão final será tomada mesmo pelo TSE em Brasília, mas temos informações de Curitiba ao vivo com Ângelo Sfaier. Bom dia, Ângelo. Muito bom dia a você e a todos. E a próxima sessão de julgamento que pode levar à cassação do senador Sérgio Moro do União Brasil, que está marcada para amanhã aqui em Curitiba, deve começar com o voto do desembargador revisor José Rodrigo Sadi. Ele pediu vistas ontem no final do julgamento, mas segundo o Tribunal Regional Eleitoral, esse intervalo entre as sessões, ou seja, o dia de hoje de intervalo, deve ser suficiente para que o magistrado analise as informações. A expectativa, portanto, é que o julgamento de amanhã, que a sessão de julgamento de amanhã comece já com o voto do revisor. Ontem, em um longo voto que tomou praticamente todo o primeiro dia de julgamento, o relator dos processos contra o ex-ministro, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou pela absolvição do senador. Todavia, na espécie, não há prova de recurso não contabilizado na campanha, tampouco desvirtuamento de verbas partidárias para a promoção pessoal. Os autores não demonstraram gastos de sua própria campanha para dizer que houve excesso do outro, muito menos indicaram baixa estimativa dos gastos para justificar eventual excesso. Na análise do desembargador, os autores das ações, tanto o PL quanto a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, falharam em demonstrar com provas essas irregularidades cometidas pelo ex-juiz, sobretudo o abuso de poder econômico. O PL, um dos partidos que moveu a ação contra Moro, diz confiar numa mudança de entendimento nesse julgamento. Ontem o relator dos processos votou pela absolvição do juiz, mas eles esperam que os próximos votos absorvam os argumentos do partido e também do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou favoravelmente à cassação. Para o advogado do PL, Bruno Cristaldi, o entendimento do desembargador abre um perigoso precedente de manipulação do processo eleitoral. O voto do relator foi bastante complacente num ponto muito delicado, onde ele desconsiderou os gastos de uma campanha presidencial, como se fossem gastos que pudessem ser não computados por um abuso de poder econômico. Isso abre um precedente perigosíssimo de pessoas se candidatarem para um cargo com teto de campanha muito maior, sabendo que podem fazer um gasto que não vai ser computado por uma campanha seguinte. O que aconteceu foi o seguinte: Sérgio Moro se candidatou ao Senado pelo estado do Paraná e respeitou o teto de gastos imposto pelo TSE naquele período nas eleições de 2022. Mas antes de sair candidato ao Senado, ele teve um período de pré-campanha, não pelo União Brasil, por outro partido ainda, pelo Podemos. Então, somando os gastos que Moro teve como pré-candidato à presidência pelo Podemos e como candidato efetivo ao Senado pela União Brasil, esses gastos extrapolaram e muito o que foi estabelecido pelo TSE para as eleições de 2022, o que, para os partidos que moveram essas ações, deu a Moro vantagens desproporcionais contra os adversários dele aqui no Paraná. Essas ações analisam os gastos do ex-juiz em duas frentes, justamente porque ele concorreu ao Senado após desistir da disputa pela presidência. Na falta de provas dessas irregularidades na visão do desembargador relator, Falavinha defendeu que os votos concedidos a Moro nas urnas devem ser preservados.